Estou sentindo falta do mate aqui com os irmãos, né? Mas nós sabemos que água quente é só os gaúchos que gostam, né? Mas estamos felizes de estar aqui juntamente com vocês. Nós viemos lá do sul buscar essa bênção pastoral do nosso bispo, nosso tio querido, né? Nessa nova fase, nessa nova etapa que nós estamos vivendo. E como o bispo já nos apresentou, eu sou do Ministério Metodista, né? Sou de lar cristão, nasci no lar cristão. Os meus pais são obreiros da Assembleia de Deus. A minha avó, ela fundou o Círculo de Oração da Assembleia de Deus da minha cidade em 1951. Então nós já somos de berço já cristão. E Deus até aqui tem nos guardado, nos abençoado, nos protegido, nos guiado. E eu tenho certeza, meu amado, que o que Deus tem preparado para nossas vidas é muito maior do que nós imaginamos. Agora no nosso auge da nossa sabedoria, quase na idade de Salomão, Deus coloca uma mulher abençoada para nós. Mas vou contar disso um pouquinho depois. Eu quero aproveitar. Vamos se colocar de pé, vamos estar lendo a palavra de Deus. Abra ela lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 24, do versículo 62 em diante. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Eu quero lhe dizer algo para você sem medo de errar. Tenha expectativas com Deus. Você não veio aqui simplesmente para ouvir um culto, mas sim para adorar aquele. E eu creio e acredito que há uns céus abertos sobre esse lugar, sobre essa igreja. Mas que para isso aconteça, você tem o poder de atrair a presença do Espírito Santo. E como é que eu traio, irmão Daniel? Quando eu rasgo o meu coração e me deleito naquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, que é a palavra dele. Ok? Vamos lá então? Livro de Gênesis, no capítulo 24 e no versículo 62, quem achou diz amém. Ora, Isaac vinha voltando de Beer-lahai-roi, o poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras do Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para orar. Ao erguer os olhos viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e indagou ao velho servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ao que lhe respondeu o servo: é o meu senhor. Então ela se cobriu com o véu. Mais tarde o servo contou a Isaac tudo o que havia visto e realizado. Isaac levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado. Fez dela sua esposa e muito amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Amém? Podemos assentar glorificando o nome do Eterno aqui essa noite? Abraão, pai da fé, conhecido por sua intimidade e ser amigo próximo de Deus. Um homem com 75 anos de idade que ouviu o chamado de Deus na casa de seu pai em Terá, dizendo: sai para a terra, sai do meio da sua parentela, para onde eu te mostrarei. Mas no original não é vai para outra terra, não. O original quer dizer sai-te para ti mesmo. E o que é sair para ti mesmo, irmão Daniel? É sair da base, é sair daquilo que o comodismo, aquilo que o dia a dia, a rotina nos diz. Na verdade, Deus está falando a Abraão: você vai sair daí debaixo das asas do teu pai, porque eu quero vos tornar homem. Eu quero fazer algo sobre a tua vida, eu quero fazer algo sobre a sua história, eu quero mudar a visão que você tem. Aí você olha, mas com 75 anos, irmão Daniel? Sim, porque não importa a idade para que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida. Eu creio e acredito que eu estou pregando para pessoas que estão aqui essa noite, que foram chamadas do ventre, antes mesmo que você fosse uniforme. Deus já tinha te chamado pelo seu nome. Então por isso muitas vezes as lutas, as provas, angústias, vale, desertos, cova, buraco e fornalha, nós enfrentamos por quê? Porque o tamanho do projeto, do propósito que Deus tem em nossas vidas, o diabo também sabe. E pelo inimigo saber que um dia Deus olhou diferente para o ventre da sua mãe, que viu que havia ali uma luz específica, que havia um chamado, um propósito, um destino profético, o inimigo se lançou contra a sua vida. Quando nós estamos aqui hoje, talvez você possa dizer: irmão Daniel, hoje eu sei que você está aí, você está em lua de mel, você está abençoado, Deus o honrou e abençoou, mas nem sempre foi assim, bispos. Quantas madrugadas tristes e angustiadas, que só meu travesseiro sabia das lágrimas que eu derramava em Deus.
momentos de questionamento, de dúvida. Quando Deus falava assim para mim: Daniel, sai-te para ti. Abandonar as bases, abandonar o comodismo não é fácil, porque nós queremos tudo que é fácil. Eu vou dizer algo para você: Deus odeia o que é fácil, porque é fácil, o diabo faz, qualquer um faz. Deus, ele não tem atalhos, Deus tem caminhos. Abraão sai, ele vive naquela região de Canaã e tudo mais, onde os heteus, acuseus, jabuseus, heveus, todos os heveus que havia na terra. Em meio a tudo isso, Abraão vai o quê? Vai prosperando e prosperando, até o ponto que anjos descem de Deus, enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Um deles, dos 3, deixa uma mensagem para ele dizendo: olha, por daqui 1 ano, o filho da promessa vai chegar. Aquilo que foi prometido há 25 anos atrás vai se cumprir na sua vida. Abraão, com 100 anos de idade, diz: eu não posso ter filhos, a minha esposa já passou da idade, não é mais tempo, a porta se fechou, o tempo do propósito, do cumprimento de promessas na minha vida já se findou. Talvez você está aqui hoje sentado e pensando: irmão Daniel, Deus já prometeu coisas grandiosas para mim há 5, a 10, a 15, a 20 anos atrás, mas eu sou profeta de Deus para lhe dizer que vim lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, para profetizar aqui na Bahia, para dizer para você: comece a aquecer teu coração, comece a se alegrar com Deus, porque você vai ver que daqui mais um pouquinho de tempo, os céus vai rasgar sobre a sua vida, e bênção calcada, sacudida e transbordante vai chegar sobre a tua história. E quando é que isso vai chegar, irmão Daniel? Quando eu começar a acreditar que a promessa, que aquele que prometeu, independente do que fale, do que diga, que demônios, ou até mesmo o diabo, ou até mesmo o inferno tenha se levantado contra a tua vida para dizer: não vai dar certo, não vai conseguir, eu venho aqui como profeta para lhe dizer: vai acontecer. Sabe por quê? Porque quem tem promessa não morre. Quem está aqui essa noite não vai morrer sem que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. Um ano se passa, e quem vem Isaac. Mas ele já tinha um filho, Ismael, com uma serva de Sara. Ele já tinha um filho, mas o filho da promessa era Isaac. O problema é que Ismael é o jeitinho que nós damos, é os relacionamentos nos quais nós nos envolvemos sem o discernimento e o entendimento de Deus. Nós muitas vezes nos baseamos em relacionamentos por aquilo que olhamos e não por aquilo que Deus tem falado. O exemplo disso é Sansão, um dos juízes, um homem com tremenda força, que foi escolhido para ser um dos juízes de Israel, que reinou ou foi juiz sobre Israel por 20 anos. A promessa dele, quando a Bíblia diz o anjo do Senhor com A maiúsculo, quer dizer o quê? Que é uma cristofania, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Veja que o próprio Cristo apareceu para a mãe dele, de Sansão, e para o seu pai depois, e disse: ele será nazireu, ele começará o quê? A grande libertação do povo hebreu sobre os filisteus, o arqui-inimigo de Israel. Deus, o próprio Senhor disse: será nazireu, não passará navalha, não beberá bebidas fortes, não tocará em coisa morta. Mas a Bíblia fala que Sansão faz tudo ao contrário, porque quando ele vai fazer as coisas certas, quando ele chega na idade de casar, sabe o que ele faz? Ele chega e diz para os pais: pai, mãe, eu já escolhi uma mulher para mim. Ficou imaginando o bispo, os pais dizendo: ah, que bênção, vai ser uma mulher de qual tribo de Israel? Da tribo de Levi? De qual tribo? De Dan? De Issacar? Qual tribo? Ele disse: não, eu quero uma mulher filisteia para mim. Os pais olham para ele e dizem: como assim? Como mulher filisteia? Arqui-inimigo de Israel, por acaso não uma das mulheres belas aqui em qualquer tribo de Israel? Mas sabe o que ele diz? Porque ela me agradou os olhos. Os mesmos olhos que o agradou são os mesmos olhos que lá na frente, estou falando de Isaac ainda, que lá na frente a Bíblia diz que os próprios filisteus o arrancam os seus olhos. O mesmo olho que cobiçou foi o mesmo olho que foi arrancado.
Por isso que eu digo, meu amado, que nós não podemos nos basear por curvas de corpo, não podemos nos basear pelo dinheiro que cai na conta. Isso é nada para Deus. Para Deus o que importa é caráter, propósito e finalidade de um propósito maior que um reino. O detalhe é que quando ele está lá, Sansão agora no final de sua vida, detalhe, ele só orou, o bispo, que a Bíblia nos fala, orou apenas 2 vezes. A primeira é quando ele vai matar 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Quando ele termina de matar, ele ora a Deus e diz: Deus, por acaso o Senhor me deixará morrer de sede? E depois lá no final, quando ele está sem cabelo, empurrando no moinho, com seus olhos feridos, ele diz: Senhor, me dê forças para mais uma vez. Uma vez. Este homem orou em 20 anos 2 vezes só, buscando sabedoria e discernimento, que no qual nos últimos dias, detalhe, a Bíblia fala que os filisteus foram lá e fizeram uma grande festa para Dagom e não para Dalila, porque Dagom era uma grande potestade da época, porque foi esse demônio possuído por Dalila que venceu um homem de Deus. Então eu aprendo que não depende do meu cargo, hierarquia dentro da igreja, não importa o meu lado episcopal dentro do ministério evangelístico. O que importa é eu continuar independente daquilo que eu vejo, estar sempre na presença de Deus, porque eu sei que o inimigo está ali fora, bradando como leão, e eu sei que se eu der brechas, se eu deixar de lado o meu propósito, o meu chamado, o inimigo entra, destrói, faz tudo errado, e na minha vida nunca mais posso conseguir. Sabe o que é? Decisões tomadas em momentos de dificuldade provavelmente vão dar erradas, porque tem decisões na nossa vida que eu preciso parar para orar. É um tempo que eu preciso buscar Mateus 6,6. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, dobra teu joelho, busca teu Deus em secreto, que em secreto te ouve e na multidão te recompensará. Quando a Bíblia fala fecha a porta, está falando de intimidade. Como Isaac, a Bíblia diz que ele estava onde? No campo. Ele talvez não tinha intimidade na tenda com seu pai Abraão, talvez com o seu servo, mas ele se retira por um momento para buscar sabedoria, discernimento e entendimento de Deus. Eu te pergunto agora, igreja, há quanto tempo faz que você não tem esse tempo de intimidade com Ele? O tempo de analisar a sua vida, de decisões que você tomou no passado, e muitas vezes nós queremos culpar a Deus, porque lá em Salmo 73, Salmo de Asaf, ele diz: Deus é bom para com todos, para com Israel, mas quanto para mim, eu tive inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf está questionando a Deus porque os seus propósitos não se cumpriram em sua vida. Asaf está questionando e indagando a Deus: Deus, e aí? Cadê o propósito? Cadê o milagre? Tanto que nos versos seguintes ele diz assim: em vão tenho eu lavado as mãos na inocência. Sabe o que Asaf está dizendo? Aqui que adianta eu vir na igreja, bispo? O que adianta eu orar de madrugada? O que adianta fazer propósito? O que adianta fazer campanha? O que adianta eu vir na igreja e nada acontece? Deixa eu dizer algo para você. No versículo 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus e eu vi o fim dos ímpios. O discernimento chegou na vida de Asaf quando ele entra dentro de um lugar como esse essa noite. Não foi vendo mensagem no YouTube, não foi ficando em casa no ar-condicionado, não. É quando ele entra dentro de uma casa como essa, e ele entende que o propósito dele não é aqui na terra, mas é nos céus. Que o propósito dele não é dinheiro, riqueza, posse, nome, renome, não. O negócio dele é o reino, é a glória, é a presença, é o céu, é o reino vindouro de Deus vindo para a terra. Xarabacanda, rabassurri, bicandarás. É disso que eu estou falando. Mas como é que eu chego, irmãos, nesse consentimento? É orando. Para toda decisão na nossa vida, se nós tivéssemos o hábito de parar e esperar, dizer: calma, eu vou orar. O problema é que vem assim: não, mas é para amanhã, a resposta tem que ser hoje, a resposta tem que ser até o meio-dia. Eu caio fora. Porque não é tempo hábil de eu dobrar o meu joelho e buscar: Deus, eu preciso ouvir a tua voz.
E Deus muitas vezes, Deus não vai falar contigo como se um anjo descesse e falasse com você, não. Deus vai te dar gatilhos. Deus vai te dar sinais. Eu lembro que há 6 meses atrás, estava solteiro, fui convidado para pregar na cidade de Marau, num sábado, estava meio frio, meio chuvoso, pregar numa célula, numa casa de alguém que tinha me convidado, de um amigo, e eu fui pregar nessa célula. Lembro que desci as escadas, tinha um povo. De repente vi que tinha uma menina sentada, aquela menina estava ali sentada, ela não conseguiu lugar, eu estava sentado do lado da escada, e de repente ela veio, puf, sentou do lado da escada. Olhei para as mãos dela, vi que ela era bonita, dei uma olhada, ver se tinha alguma aliança na mão, olhei, tem um anel, mas acho que não é bem um anel, sabia se era um anel ou uma aliança. E eu sei que já me deram a oportunidade, comecei a pregar, e vi que aquela menina ficava olhando com um olhar diferente. E de repente nisso, os donos da casa depois vieram conversar comigo, me abraçaram. Que linda mensagem. A mãe dela me abraçando, chorando, que linda mensagem, nós conversando tudo mais. Eu disse, olha, eu tenho que ir para casa agora. Não, fica para jantar conosco. Jantamos ali, conversamos um pouco. No outro dia, por um acaso, essa menina muito linda, eu sempre com o meu Instagram, meu Instagram sempre foi aberto, e sempre eu falo do meu ministério, não falo da minha vida pessoal. Nisso ela me chama, nós começamos a conversar, isso há 6 meses atrás. E quando nós conversamos, eu sempre tive os gatilhos com Deus. Eu sempre coloquei, bispo, a verdadeira face daquilo que é a minha vida fora do altar. Porque no altar, as pessoas veem você pregando, vê você revelando, vê você cantando, tudo isso é dom. Mas é fora do púlpito que o caráter é revelado. É você conhecendo a pessoa no dia a dia, quem ela é, é andando com ela. E eu lembro que conversei com essa moça, e conversei a conversar com ela, e disse, minha vida é assim, é assado, é dessa forma, é desse jeito. E ela disse, mas eu não tenho problema, quanto a isso eu não tenho problema. Naquilo nós começamos a conversar sobre os nossos traumas, de relacionamentos frustrados. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos Sansão, porque para mim atrai os meus olhos, porque para mim me interessa, porque para mim é benéfico, sem ver propósito, porque Deus não une coisas nem pessoas, Deus une o quê? Propósito. Deus une destinos proféticos. E nós começamos a conversar de tudo. Eu preparei a Bárbara para o Apocalipse, pastor. Preparei ela para. E eu fui falando, eu tenho essa dificuldade, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito, eu sou dessa maneira. Eu tenho meus intercalços aqui, mas também tenho as coisas aqui. Eu não quero que você veja só simplesmente um homem que prega a palavra de Deus em cima do púlpito, porque isso todo mundo conhece. Você precisa conhecer o Daniel fora do púlpito. E comecei a contar, é assim, é assado e dessa forma. Ela disse, não, vamos alinhando tudo isso. E nós fomos conversando com o tempo. Em 2 meses eu estava falando em casamento. Sabe quando, um dia eu estava conversando, olha só, bispo, nós estávamos lá no ministério da minha mãe e do meu pai, que é a Assembleia de Deus, e estava vendo um pastor pregar. Eu amo aquele pastor, prega demais, o pastor Claudinei. E ele contando que em 3 ou 5 meses também estava casado, e fazia 22, 23 anos de casamento. Por quê? Porque Deus uniu o propósito. Tem pessoas que ficam 2, 3, 5, 10 anos para casar, para noivar, talvez estão amaziados ainda. E eu disse para Deus, eu quero fazer as coisas certas, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. E eu falei assim, Deus, vou lançar um gatilho. Se é da tua vontade ou não, eu precisava comprar um carro na época, isso há 3 meses atrás. Se for da tua vontade esse relacionamento, Senhor, o carro vai vir dessa forma e desse jeito, e eu só posso pagar dessa forma e desse jeito, Senhor. Se vir o carro assim, eu vou saber que esse relacionamento é de Deus. Não deu uma semana, bispo, o carro estava lá. Deus abriu as portas, chegou um amigo meu, Daniel, eu quero vender o carro. Paga assim, só assume as parcelas, paga o carro, põe em dia isso aqui, vai. Irmãos, eu sei que as coisas foram dando tão certo na minha vida,
Porque a Bíblia diz, olha só, em Provérbios 31 diz que a mulher virtuosa, ela edifica. E edificar é diferente de construir. Edificar, bispo, é construir com propósito. Porque a riqueza nós achamos que está na mão do homem, a prosperidade não. A prosperidade está na mão da mulher, porque a Bíblia diz que a mulher edifica, ela constrói um lar. O homem tem a missão, que eu sempre digo no sul, lá os gaúchos é diferente. Lá no sul nós falamos assim, o homem ele tem que trazer a capivara para dentro de casa, mas é a mulher que vai construir um lar. O homem ele vai trazer o mantimento, mas é a mulher que vai ser a base de um lar. Eu não estou falando de casa, estou falando de lar. E desde quando eu comecei a me relacionar com hoje a minha esposa, as coisas na minha vida começaram a crescer, coisas, pastor, que não aconteciam em 10 anos, começou a acontecer em meses. Eu tenho uma empresa, sou representante, e Deus começou a abrir portas de outras redes, de mercados e regiões. A minha região era de um tamanho, triplicou em meses, em pouco. Por quê? Porque havia o quê? Propósito de Deus. Hoje nós estamos aqui na nossa lua de mel. Infelizmente estamos indo embora amanhã. Já faz uma semana que estamos aí, mas estamos aqui pregando a palavra de Deus. Podia ter dito não, bispo, estou cansado, estou aproveitando minhas férias. Não, nós entendemos que maior que o nosso sentimento um pelo outro, nós amamos a Deus em primeiro lugar. E Isaac agora, ele está precisando do quê? Ele está precisando de uma mulher, ele está precisando de uma esposa que venha dar continuidade do propósito e da promessa que Deus fez a Abraão. Então para Isaac não pode ser qualquer mulher, tem que ser uma mulher preparada, ungida e escolhida por Deus, para que pudesse dar sequência à sua genealogia, para que viesse deles reis deles. Tanto é que Rebeca dá à luz mais tarde a Esaú e Jacó, que são duas nações. Mas antes disso, que é o propósito da minha ministração hoje, o cerne dela é que quando Abraão fala para o seu servo Eliezer, se não me falha a memória, diz, vai lá na casa dos meus parentes e busque uma mulher para Isaac, e me prometa isso, coloque a mão debaixo da minha coxa, e me prometa que tu farás conforme eu estou lhe dizendo, e a instrução que eu estou lhe entregando agora, porque se você não fazer conforme eu estou lhe pedindo, você será amaldiçoado. Eliezer vai lá assim. Só que quando ele sai da casa de Abraão, ele pede, Senhor, que o teu anjo me conduza. Então ele chegando perto da terra dos parentes de Abraão, ele vai para lá para dar água numa cisterna para seus homens que eu lhe acompanhavam e seus animais. Começa o gatilho. Senhor, tu sabes da promessa que fiz a teu servo Abraão, e só estarei livre se vir dela finalizada. Então, para mim saber que a mulher do teu servo Isaac é escolhida, ela vai oferecer água para mim e para os meus camelos. Veja, olha aqui, para casamento, quem vai casar e tudo mais. Deus não vai dar mulher, mas Deus vai te dar os sinais. Deus vai te dar o marido, irmã. Deus vai te dar os sinais. Então ele fala, se for dessa forma e desse jeito, eu vou saber quem é a mulher. Então uma das donzelas que chegam berante lá, trazendo as águas, pegando as águas, chega quem? Rebeca. E oferece água para ele, mas não somente para ele. Diz, você quer água para ti? Também posso oferecer, posso dar água para os seus camelos também. Naquilo ele se prostra ao chão e entende, Deus, obrigado por o Senhor responder a minha oração. Sabe o que está faltando nos dias de hoje? É oração sem resposta muitas das vezes, porque você está orando fora do propósito de Deus. Tem gente pedindo, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo, e Deus fala, filho, eu tenho algo maior para ti, eu tenho uma bênção maior para você, saiba me pedir. Porque é que lá em Tiago diz, o problema é que vocês pedem e pedem mal. Por muitas das vezes nós estamos frustrados, bispos, dentro da igreja, porque não oramos conforme Deus nos pede. Porque orar e falar com Deus é simplesmente você desarraigar das coisas da terra e dizer, Senhor, eu não tenho, eu não faço, eu não consigo, eu não posso, se o Senhor não ir adiante de mim. Quantas decisões erradas você já tomou na sua vida? Quantas decisões erradas, talvez você carrega traumas no seu coração, feridas na sua alma, porque decisões você tomou lá atrás e diz, irmão Daniel, eu tomei decisões erradas na minha vida e agora você vai pedir a misericórdia.
Eu não posso voltar mais atrás, mas eu posso fazer daqui em diante, fazer algo melhor para a minha vida, para o meu casamento, para a minha história. Eu posso tomar uma decisão melhor agora. Porque muitas vezes, meu amado, nós estamos com umas vendas espirituais que não nos deixam de enxergar o destino profético que Deus tem. Porque no momento que eu começo a desarraigar das coisas da terra, eu começo a atrair a cultura do céu sobre a minha vida. E como é bom você ser guiado, instruído pelo Espírito Santo. O servo de Abraão agradece e vai lá e coloca um piercing de ouro na narina de Rebeca e coloca ouros sobre o seu braço e pergunta: menina, da onde tu és, quem tu és? E ela diz de quem ela é e tudo mais, que é exatamente os parentes de Abraão, conforme o próprio Abraão pediu. Resposta de oração de novo. Ele vai para casa e vai para a casa dela, eles vão lá e conversam: olha, eu preciso levar ela. Ah, mas ela vai ficar 10 dias conosco. Não, eu preciso voltar agora. Por quê? Porque tinha alguém no campo orando: Senhor, eu tenho renunciado à minha carne, eu tenho renunciado às minhas vontades, eu tenho renunciado aos meus sonhos, eu tenho renunciado aos meus planos, em prol de um objetivo maior. Qual é? Eu quero a tua vontade na minha vida. Porque todas as vezes que eu tomei decisão na minha vida, todas as vezes que eu tomei parte, todas as vezes que os meus olhos viram, eu acabei quebrando a cara. Por isso, alguém no campo orando. Preciso levar a Rebeca o quanto antes. E a Bíblia diz então que Rebeca vai com ele. E Isaac estava onde? No campo orando. Isaac aqui é príncipe. Abraão, quando a Bíblia diz muito rico, é milionário. Isaac precisava estar no campo orando, pedindo algo dessa forma para Deus? Isaac tinha dinheiro, ele tinha riqueza, ele tinha posses, ele tinha terras, porque ele era herdeiro de Abraão, e não só herdeiro de Abraão, mas também herdeiro do reino, como você aqui essa noite. Mas a Bíblia diz que ele estava o quê? Orando. E a oração, meus amados, para você que diz assim: mas irmão Daniel, para mim é muito difícil orar. Eu digo que a oração ela tem 3 fases, conforme o tabernáculo no Antigo Testamento. Ela tem o átrio, o santo e o santo do santo. O átrio é onde as pessoas vinham e traziam para os levitas e para os sacerdotes, traziam tudo aquilo que ia ser oferecido em holocausto. Então no átrio é aquele barulho, é aquela muvuca, como vocês falam aqui para cima, não sei. É aquele barulho de muitas coisas, e é os primeiros momentos da nossa oração, que quando nós queremos orar, bispo, nós dobramos nosso joelho e começamos: Senhor, eu estou com isso, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade, eu não sei como é que eu vou pagar a dívida, o aluguel vai vencer, o meu nome está no SPC, meu nome está no Será, eu não sei que forma, eu não sei que jeito, eu perdi o emprego, estou desempregado, está difícil a coisa. É o momento do átrio. Mas quando você consegue romper o átrio e entrar no santo, a sua alma calma, porque você entende que você é filho, que você é servo, que você é serva, e que em nenhum momento Deus lhe abandonou. Se eu te perguntar algo aqui, esse ano está se findando já, por um acaso faltou roupa para você? Por acaso faltou alimento para você? Por acaso faltou algo básico? Você teve saúde, faltou algo para você? Deus esteve guardando você. E por que Deus tem me guardado, irmão Daniel? Para você viver o destino profético que Ele preparou para você. Deus tem algo ali na frente. Eu quero profetizar para essa igreja que até o final desse ano, portas vão se abrir, cadeias vão quebrar, algemas vão se romper. Pessoas que têm processo na justiça, causa na justiça, eu profetizo, vai se abrir. Mas irmão Daniel, o advogado diz que é para o ano que vem, o juiz diz que não é para agora. Eu vou profetizar em nome de Jesus, só pega quem crê. Eu creio e profetizo que portas vão se abrir ainda este ano para você. Talvez esse ano começou difícil, começou apertado. Você pensa: irmão Daniel, esse ano não foi fácil. Mas eu quero dizer algo para você, que a minha Bíblia diz, não sei a tua, mas a minha Bíblia diz que é melhor o fim do que o princípio. E eu profetizo
profetizo que até o final deste ano você vai cantar o hino da vitória, você vai pegar esse microfone para contar testemunho daquilo que Deus fez. Por quê? Porque a partir de hoje você vai sair do átrio e vai entrar no santo. Você vai dizer: Senhor, eu entendo que a luta, a prova, a angústia, o vale, o deserto, a cova, a buraco, a fornalha não veio para me matar, não veio para me destruir, mas veio para me preparar para um novo tempo, para algo novo, um tempo no qual o meu nome terá honra, onde as pessoas vão ter que olhar para mim e dizer: olha, não era, não podia, não conseguia, agora está lá, está abençoado, está próspero, olha, está cantando da vitória, está casando, está prosperando. Por quê? Porque o tempo da luta, da cova, do buraco e da fornalha está ficando para o fim, está ficando para o final, está ficando para trás, porque está chegando o tempo profético na sua vida. Você crê nessa palavra? Você crê nessa revelação? Então dê um brado de glória a Deus, dê um aleluia bem forte aqui essa noite. Aleluia. Só você passar o átrio e entrar no santo já muda. É quando eu começo a deixar as coisas para trás. Só que Deus, Ele não quer que você fique no santo, Ele quer que você entre no santo do santo. Uma vez vendo uma ministração, Leonardo Revenhum, um grande homem de Deus que abalou o século XX, pastor americano, bispo, ele orava 4 horas por dia, e o seu filho de 15 anos orava 6 horas por dia. O que faz uma pessoa com tanto amor à oração, ao ponto de deixar tudo e todos para ter um momento de horas de intimidade com Deus? Aí você diz: mas irmão Daniel, quanto tempo no mínimo eu devo orar? Jesus deixa uma deixa para nós. Ele diz assim no Getsemane: vocês não puderam vigiar ou orar comigo nem sequer 1 hora. 1 hora. Nós não conseguimos orar 15, 20 minutos por dia. Até mesmo talvez tem pessoas que nem oram, não buscam, não clamam mais. Aí você vai dizer: irmão Daniel, é porque você não sabe da luta e da prova. O diabo tem soprado que eu não vou conseguir. Ei, sai do átrio, entra no santo. Deus te abençoe, varão, Deus te usou. Ele diz: sai do santo e entra no santo do santo. E o que é o santo do santo, irmão Daniel? É quando o Espírito Santo usa você para glorificar o nome de Jesus. No santo do santo você não está mais preocupado com conta, você não está mais preocupado com a doença, você não está mais preocupado com o familiar, você está simplesmente em um lugar abastecido pela glória, encharcado pelo manto da presença do Senhor, ao ponto de você não se preocupar mais. Você sabe que essa terra vai passar, você sabe que o arrebatamento é logo, você sabe que a salvação é eterna, e você sabe que tudo isso vai passar. Você não está mais preocupado com o melhor carro, com a melhor casa, com a melhor empresa, com o melhor negócio. Não, você está preocupado que a sua vida esteja reta, para que naquele dia, quando soar a trombeta, você possa dizer: Senhor, eu estou aqui, e no piscar de olhos a igreja subir, e você estará lá nas bodas do Cordeiro, adorando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Por quê? Porque um dia eu dobrei os meus joelhos no campo. Por quanto tempo ainda você vai continuar frustrado dentro da igreja? Eu não estou pregando para pessoas lá fora, eu estou pregando para você que está aqui dentro. Que talvez você diz: mas irmão Daniel, você está abençoado, como eu falei antes, mas você não sabe de onde nós viemos, dos campos que nós estivemos, de lugares que nos desonraram, que disseram: não vai dar certo, não vai vingar. Isso aí é fogo de palha. Mas é desses que o Senhor gosta, não para transformar simplesmente a tua vida, mas para se tornar um testemunho vivo. E sabe quando isso acontece? Quando eu começo a tomar decisões baseadas naquilo que Deus quer. No dia que eu parei de correr atrás daquilo que os meus olhos queriam e falei: Deus, seja feita a tua vontade, Deus trouxe aqui, na minha mão, em um culto de uma célula de uma casa em Marau,
Marau tem quantos mil habitantes tem, amor? 30 mil habitantes. E lá Deus tinha minha donzela separada para mim. Mas foi quando em um campo, em uma madrugada, eu disse: Senhor, que não seja feita mais a minha vontade, mas seja feita a tua. Tomei decisões erradas na minha vida, magoei pessoas, frustrei pessoas. Eu me frustrei por muitos anos, até entender o propósito que Deus tinha. Eu te pergunto hoje, igreja, quais decisões que você tomou errado na sua vida? Talvez hoje você está aqui triste e cabisbaixo, diz: irmão Daniel, eu perdi empresa, perdi negócio. Eu, irmãos, perdi negócio também. Tinha empresa em 2020, na época da pandemia, perdi também. Mas o que eu estou vivendo hoje não está nem perto, nem próximo daquilo que eu vivi lá atrás. Porque o que era para acontecer em 10 anos, bispo, Deus fez em meses. E eu quero profetizar na tua vida, que aquilo que não aconteceu em 10 anos, vai acontecer em 1. O que não aconteceu em 1, vai acontecer em meses. O que não aconteceu em meses, vai acontecer em semanas. O que não aconteceu em semanas, vai acontecer em dias. E o que não aconteceu em dias, vai acontecer em horas. E o que não aconteceu em horas, vai acontecer em minutos. E o que não foi em minutos, vai ser em segundos. Sabe por quê? Porque sobre você há um chamado, há uma história. Aquele que te chamou é fiel, é fiel, é fiel, é fiel para cumprir toda a promessa que Ele prometeu sobre a tua vida. Mas sabe o que tem que acontecer hoje? É você hoje, no campo da tua luta, no campo da tua batalha, você dizer para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito, eu sei que o Senhor tem algo maior, eu sei que o Senhor tem algo melhor para a minha vida, eu sei que os meus olhos me enganam, mas eu sei que há uma palavra, há uma direção, eu sei que o Senhor não é Deus de atalho, é Deus de caminho. Então eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem algo preparado para a minha vida. Você crê nisso, igreja? Você crê nessa palavra? Então se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Mas para toda decisão tomada na sua vida e na minha, nós precisamos de, sabe do que? Posicionamento. Eu preciso me posicionar. E para mim me posicionar, como é que eu faço, irmão Daniel? É você dando o primeiro passo. Qual passo? Vindo aqui na frente, que nós queremos orar por você. Eu quero te convidar a vir aqui, eu quero orar por você. E o primeiro que vir, o resto vem. Eu quero orar, pode vir, igreja. Eu quero orar por você. Talvez a sua vida, há lacunas que estão abertas, mas tudo isso ainda está acontecendo porque faltava esse posicionamento da tua parte. Em chegar e dizer para Deus: Senhor, eu não consigo mais. E não é vergonhoso nenhum chegar na presença. Você não está na presença do irmão Daniel, você está diante de um altar que é santo, que é sagrado e consagrado a Deus.